outro livro. Então, nós vamos fazer o estudo do livro Médiuns e Mediunidade, capítulo 28. É isso mesmo, né? Charlatanismo. Capítulo que é? 28. Charlatanismo, mistificação, fraudes espíritas, médiuns interesseiros. Pronto? Vamos lá. O charlatanismo tem se aproveitado de todas as verdades novas para deturpar-lhes os fins em proveito dos embusteiros que não trepidam a bem dos seus interesses em menosprezar mesmo as coisas mais sagradas. Ou seja, o charlatão está sempre a postos, está sempre pronto, não interessa em qual casa, em qual religião, em qual crença, em qual situação, em qual nível social, o charlatão está ali de plantão, né? Mesmo diante das coisas sagradas. Que às vezes pensa, não, em se tratando das coisas sagradas, ninguém vai ousar ser charlatão. O charlatão não tem esse escrúpulo para fazer essa análise, não, né? Não tem esse escrúpulo. O amor ao ouro, às glórias, ao domínio, tem se colocado em todos os tempos acima do amor a Deus e ao próximo, prejudicando sobremaneira esse princípio básico da religião, da ciência, da filosofia e da arte. Ou seja, os interesses materiais se sobrepõem a tudo. Então não é difícil entender por que existe o charlatão, né? Ele é movido pelos interesses da matéria, só, né? Poder. Os fariseus próprios. Exatamente. Os próprios, né? No círculo da religião, que deveria constituir os liames da ininterrupta solidariedade do espírito humano, abrangendo todas as demais ramificações dos conhecimentos da humanidade, vemos as múltiplas chamadas religiões, estabelecendo a desunião, a discórdia, a divisão da família humana. Religiões que têm à sua frente homens que se dizem eruditos, de moral, de viva fé, mas que outra coisa não são que adoradores das grandezas terrenas, déspotas que trazem em algema a alma do povo, sonegando-lhe os princípios básicos da verdade que já deveria ter felicitado o nosso mundo. Então, os próprios fariseus. Só poder, posição social, poder financeiro. Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Não mudou. A lei divina, até hoje, permanece oculta aos olhos das gentes, como a luz abafada sobre o alqueire da má fé que impera sobre a ação sacerdotal. Os falsos sacerdotes,
dotados de má fé. O espírito do Evangelho, sufocado pela letra que mata, não tem acesso às inteligências. Ou seja, está com o Evangelho em mãos, mas não pratica o que o Evangelho orienta. Né? Tem um cargo na igreja, seja ela qual for a igreja, mas não faz uso ao cargo que ocupa. Fala uma coisa e faz outra. Na maioria das vezes é um hipócrita, né? Aquele que prega uma coisa e faz outra é um hipócrita. Cada religião, sob a direção de homens astutos e interesseiros, faz realçar o dogma, os sacramentos, seus próprios mandamentos, em detrimento dos mandamentos divinos. É aqueles que interpretam as Escrituras segundo os seus interesses. A ciência, a seu turno, deixou a tempo de ser uma escada ascensional do progresso do espírito, para parecer, tal como se vê, um bazar de quinquilharias, onde a mercância é o objeto dominante. Então, está alertando aqui, a ciência não é escada para a evolução espiritual. Não é. É um grande engano, né? Quem usa a ciência para dizer que está evoluindo espiritualmente. Haja vista a medicina com seus múltiplos soros e vacinas, xaropes e elixires, fonte corrosiva para a saúde pública e ao mesmo tempo fonte de riqueza para os seus sacerdotes. A medicina, a gente sabe, muitas vezes é uma indústria. É uma indústria. Na urina, né? E tudo que está ligado à medicina. Essa justa consideração que lembramos não atinge os verdadeiros médicos, que são positivamente em número diminuto, claro. Então aqui não está também, como se diz, destruindo toda a medicina, não é isso. Existem médicos verdadeiros, humanos, existem, né? Hospitais verdadeiros que vão tratar em tudo, em todas as áreas. Você tem os médicos que são um, tem aquele irmão, tem professor um, professor 2. Em todas as áreas. É da natureza humana, né, Henrique? É da natureza humana, infelizmente, né? Nem tampouco queremos menosprezar a terapêutica alopata, homeopata, ou a dosimétrica, porque em todas elas existe um fundo de verdade, prejudicado pelos abusos da medicina exploradora e mercantil. Não pensem os leitores, portanto, que execramos a medicina em suas modalidades físicas, para abraçá-la em sua ação psíquica. Estão longe ainda os tempos de adoção geral da fluidoterapia. Vai chegar o momento, mas ainda não chegamos. Dadas a deficiência mediúnica e a materialidade em que se encontra a humanidade, os próprios espíritos superiores prescrevem medicamentos, e é por esse motivo que existem os médiuns receitistas, diversidade de médiuns de que nos lembramos agora, depois de havermos enumerado as demais faculdades. Olha aí nossa farmácia, né? Temos um exemplo aqui dentro. Esses diferem dos médiuns curadores, porque se limitam a transmitir pela palavra ou pela escrita fórmulas medicinais para o tratamento dos doentes.
A mediunidade receitista é uma faculdade como as demais, suscetível de desenvolvimento e sujeita às mesmas regras que devem orientar os médiuns escreventes e falantes. Mas dizíamos, a ciência deturpada, mercantilizada, materializada em todas as suas manifestações, inutiliza, abate, destrói todo o caráter da sabedoria. Mas aquela sabedoria que vem do alto é que é uma das asas que a Deus conduzem. A arte não fala ao espírito condensando a letra morta dos evangelhos. Quando os escultores, os pintores, os artistas interpretam com o pincel ou com o buril uma das memoráveis passagens da vida de Jesus, como se poderia livrar o espiritismo da fraude, do interesse pequenino, das mistificações, se vemos a mistificação e a fraude assambarcando todas as manifestações divinas? Porque nem o espiritismo está livre do charlatanismo. Ué, Volta e meia a gente vê aí, ó, né? Infelizmente, tá? A mistificação, o embuste, tornou-se nesse mundo coisa tão natural que o observador atento não deveria estranhar suceder o mesmo com o espiritismo. Quer seja em sua modalidade doutrinária, quer em sua manifestação positiva de experimentação e investigação. Quer dizer, tem o embuste numa doutrinação, tem o embuste numa experiência mediúnica, tem o embuste numa comunicação, tem o embuste num passe magnético. Não estamos livres, tal como é a parte chamada prática dessa revelação. Mas como nem todos têm olhos para ver o que se passa no mundo, e a nossa obrigação, entregando esse livro à publicidade, é orientar os experimentadores, auxiliar o critério e o discernimento dos leitores, não poderíamos, antes de lhe pôr o ponto final, desenvolver esse capítulo do qual também tratou o Espírito da Verdade na obra da codificação kardecista, intitulada O Livro dos Médiuns. Tem capítulo inteiro sobre charlatanismo e embuste lá no Livro dos Médiuns. Pelo estudo dos livros espíritas, o leitor compreenderá melhor o que é o espiritismo e o que são manifestações e fraudes espíritas, assim como se preparará para distinguir o médium verdadeiro do médium falso e o médium desinteressado do médium traficante. Jesus manda reconhecer a árvore pelo fruto, acrescentando que os frutos maus não podem provir de uma árvore boa e vice-versa. Tanto os médiuns quanto os fenômenos necessitam de estudo consciencioso e escrupuloso, que deve ser feito com a máxima calma, tolerância e boa-fé, sem ideias preconcebidas, nem exigências descabidas. A análise fria orienta pela boa vontade de encontrar e abraçar a verdade. Esta é a que deve prevalecer nos meios de experimentação e estudo. Não cessamos de aconselhar aos médiuns um verdadeiro espírito de lealdade e sinceridade, notando que a fraude, a mistificação, mesmo com o bom desejo de salientar a verdade, prejudicam imensamente a marcha triunfal do Espiritismo. Cumpre-nos, entretanto, não deixar passar a seguinte consideração: quase todos os fenômenos espíritas são suscetíveis de fraude, mistificação, desde o simples fenômeno da escrita até a manifestação física de materializações.
que são as mais complexas. Mas com a falsa medicina, a medicina mercenária não destrói a verdadeira medicina. Assim também os falsos fenômenos não destroem os fatos já constatados por todos os cientistas do mundo, até mesmo pelos que não abraçam ainda a teoria espírita. Ou seja, aquilo que a doutrina espírita já comprovou, ninguém vai abalar. Ninguém vai abalar. Vão continuar os embusteiros, charlatães, mas como se diz, vão ficar dando murro em ponta de faca. O Allan Kardec fez esse livro, né? O mentor dele, que é o São Luís, não é? Ele estava fazendo uma experiência e caiu num rosto desse, aí ele pegou e fez um. É verdade, né? É verdade. A verdade sempre aparece. Por mais que queiram empaná-la, subjugá-la, ela brilha, aparece. E quando a julgam morta, ela se apresenta rediviva, ressuscitada, como Jesus na Judéia depois da crucificação. Ao encerrarmos esse capítulo, lembramos-nos das palavras de Jesus aos que lhe queriam seguir as pegadas: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. O Evangelho é o fundamento sobre o qual se assentam as obras de Allan Kardec, ou seja, a grande, a incomparável filosofia espírita. Estudá-lo é robustecer o critério e obter auxílio do alto para o discernimento perfeito da verdade, para o conhecimento e a distinção entre os fatos e as fraudes, as verdadeiras manifestações e as mistificações. Ou seja, temos sempre de ficar firmes, vigilantes no Evangelho. É a nossa bússola, é o nosso GPS, é o Evangelho. Se continuarmos sempre firmes no Evangelho, não tem o que temer. Tem que dar brecha para chegar, né? Eu falava isso muito quando eu frequentava o Fé e Esperança, e às vezes eu fazia comentários lá do Livro dos Espíritos. A minha parte que me tocava lá era comentar o que era estudado no Livro dos Espíritos. E uma vez teve um colega que falou: interessante, a sua fala é sempre dentro do que foi lido. Eu falei: e você não sabe a força que eu faço para que assim seja. Eu já prestei atenção nisso. Porque eu não entendo ser diferente. Eu não estou aqui, não fico aqui na frente falando para ficar falando minha opinião, o que eu acho, o que eu penso. Não é isso. Eu não posso usar isso aqui como plataforma. Então eu faço um esforço muito grande. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente dá umas escapadinhas, mas que eu faço um esforço danado para ficar dentro daquilo que eu estou lendo, sabe? Primeiro que sair disso aqui para mim é meio que andar às cegas. É assim que eu me sinto. É me chamar para andar na escuridão total e sem tropeçar, sem cair. Não tem jeito. Então aqui eu vejo luz. É difícil, mas a segurança é muito grande. Eu falei o que estava no Evangelho. Alguma reclamação? Conversa com quem escreveu o Evangelho. Assunto encerrado. Né? Eu falo o que está lá no livro. Algum problema? Então, o autor é esse aqui, ó. Liga para ele. Simples assim. Não vou comprar briga. Comprar briga do outro? Não vou. Né?
Então é isso. A doutrina espírita, ela está sujeita, então, infelizmente também, né, a charlatanismo, mistificação. Cada um tem que interpretar aquela palavra em determinado momento. Você, se eu interpreto do A, se eu interpreto do B, qual é a verdade? A minha, se eu acho que é a minha. A gente já tem esse desafio, né? Porque é um desafio, Está sendo que hipócrita, né? Porque a visão dele pode ser melhor que a minha. Mas aí vem o quê? Orgulho, inquieto. Então, quer dizer, se a gente não entra no conselho, você consiga ter uma interpretação coesa, unitária, aí sim a gente vai aprender as coisas. Então, o problema é você, eu, você e ela. É a minha luta com os professores 365 dias por ano. Falo, professor, dá aula da sua matéria. Se o senhor fizer isso, o senhor já é o melhor do Berlândia, do Triângulo Mineiro, do Brasil. Não entra na sala para falar o que o senhor pensa, para quem que o senhor torce, o que o senhor acha. É aí que o senhor escorrega. É aí que o senhor pisa na bola. Porque do mesmo jeito que o senhor está ali no eu acho, tem 30 sentados ali que também acham. E cada um acha uma coisa. E você já viu o tamanho da confusão que vai virar? Então entra só com os fatos. E deixa cada um achar o que precisa ser achado em cada fato. E respeita o que cada um acha. Exatamente. E não é fácil. Sempre eu tenho que puxar a orelha de um de outro. Professor. Tem um professor lá que começou a discutir religião dentro de sala. Eu falei, professor. Nossa, pode